Mas olha, por falar em comida, a gente vai saber agora aqui no quadro No Plantão quantas vezes é que a gente tem que ter esse prazer durante o dia. Será que são 3 ou será que são 5? Então o Dr. Ricardo Vargas está aqui, saiu do quadro Nutrição, veio aqui para o quadro No Plantão. Seja bem-vindo aqui também, viu, Dr. Ricardo? Muito obrigado, é um prazer estar aqui e poder esclarecer as dúvidas. Esse é um assunto, né, Teru, que sempre está recorrente aqui nas dúvidas, nos e-mails que chegam, porque a mídia... As pessoas que conversam com a gente, né? A mídia, de um modo geral, fala que são 5 refeições. Aquelas três principais, né? Aquelas 3 principais e depois 2 lanchinhos. Mas e aí, doutor Ricardo? Olha, hoje a ciência ela tem dito o seguinte, que você não deve passar um período maior do que 3 horas sem se alimentar. E que esse período favorável seria para o seu organismo que fosse no máximo 2 horas. Então, se você coloca 2 horas, existem pessoas que fazem até 8 refeições ao dia. Recentemente saiu aí uma revista anunciando, né? Faça 8 refeições e perca tantos quilos. E na verdade não é bem assim que funciona. Nós temos que entender que o nosso organismo ele tem um ritmo chamado ritmo circadiano. Esse ritmo circadiano é um ritmo então de círculo e a duração dele é de 24 horas. Existem hormônios que fazem o controle do nosso organismo durante essas 24 horas. É óbvio que se eu comer 8 vezes, 5 vezes, 6 vezes por dia, eu estou totalmente fora da realidade do meu organismo fisiologicamente falando. Esse é um grande problema. É um equívoco porque é engraçado que quando nós pegamos um paciente que tem ali problema de insuficiência renal, a primeira coisa que nós fazemos com esse paciente é o seguinte, restringimos o consumo de água e restringimos também o consumo de proteína, para que eu alivie o seu órgão e dessa forma ele possa se recuperar do seu problema. Mas quando você pensa em trato gastrointestinal, em vez de nós aliviarmos a carga, nós estamos dobrando e às vezes até triplicando agora o trabalho dele ao dia. Fazendo esse número de refeições, seja acima de 3. Isso. E por que as pessoas acabam emagrecendo comendo mais? É um Essa era contraponto, uma né? também, viu? Então. Porque tem gente que fala, eu nunca fiz o teste, mas diz realmente emagrecem. Olha, emagrecimento ele não está relacionado com o número de vezes que você se alimenta. Existem pesquisas já que provam de que você fazendo 6 refeições e fazendo 3 refeições, você pode emagrecer. Porque a ciência tem se apoiado muito numa muleta que diz assim, quanto mais vezes você comer ao dia, maior será o seu metabolismo ao final desse dia. Então quer dizer, o seu gasto calórico seria maior. É um equívoco. As últimas pesquisas, elas mostram o seguinte, uma pessoa que coma 2.000 calorias dividida em 6 vezes ou dividida em 3 vezes, se 2.000 for menos caloria do que a sua necessidade, ela vai perder peso. Se for mais do que a sua necessidade, ela vai ganhar peso, independente do número de refeições. Então, eu posso perder peso comendo muitas vezes ao dia. É só eu fazer uma restrição calórica, oferecer menos caloria do que a necessidade desse indivíduo e ele vai perder peso. Agora, quais são os prejuízos de se comer várias vezes ao dia? É óbvio que isso daí tem que ter alguma recorrência fisiológica no meu corpo. E a recorrência é sobrecarga do trato gastrointestinal. A gente tem percebido que problemas metabólicos, problemas relacionados também ao funcionamento do estômago, intestino, têm cada vez aumentado. O problema entra também com relação ao tipo de alimento ingerido, que não me oferece saciedade prolongada. Então eu tenho 2 coisas. Hoje a ciência dizendo que eu devo comer várias vezes ao dia e o tipo de alimento oferecido na mesa do brasileiro que obriga este brasileiro a comer várias vezes ao dia por não ter uma nutrição adequada em cada refeição. Esse é um grande problema. É interessante, né, doutor, porque que esse tipo a ciência diz que você tem que comer mais, é uma coisa recente, é um estudo recente, não tem uma certificação realmente final, né, de que realmente funciona. A gente chama de padrão Moro, né? Não existe um padrão Moro que se fala assim, tem que comer 5 ou tem que se comer 6 vezes e que isso vai ser a solução dos seus problemas. Não. A gente tem que pensar o seguinte, o diabetes era uma doença que aparecia antes com uma idade bem mais elevada do que tem aparecido hoje. Alzheimer, Parkinson têm aparecido muito mais cedo, problemas cardíacos têm aparecido mais cedo. O que está acontecendo? A população vive mais tempo, mas os problemas aparecem mais cedo. Então, quer dizer, existem alguns erros no estilo de vida que têm adiantado, digamos assim, o aparecimento dessas doenças. Hoje, a faixa etária onde aparece o diabetes é em torno de 40 anos. Você chegou nos 40 anos e tem o ditado, aos 40 começamos a viver, aos 40 começamos a morrer hoje, não a viver, porque os problemas estão nessa faixa etária.
Então, Por causa do estilo de vida, né, doutor? Sim, o estilo de vida foi transformado. Agora, o problema com relação ao desgaste do órgão é o seguinte. Imagine uma máquina. Você pega uma máquina e ela trabalha 8 horas ao dia, durante o período normal aí que nós temos de trabalho. Agora, pegue essa máquina e comece a trabalhar com ela 16 horas ao dia. O que acontece com o desgaste da máquina? A manutenção dela vai ser mais cedo ou eu prolongo o tempo de manutenção? Eu adianto. Eu tenho que fazer uma manutenção precoce dessa máquina. É o que tem acontecido conosco quando comemos 6 vezes ao dia, 5 vezes ao dia. Bom, se a gente tem que... Desculpa, Pode falar, Wagner. Vai. Se a gente tem que comer 3 vezes ao dia, quais são os horários dessas refeições? Isso, olha, o ideal é que nós façamos o de jejum muito bem feito. É a refeição mais importante do nosso dia. Nós passamos uma noite inteira em jejum. E a palavra de jejum quer dizer sair de um jejum. Então, eu tenho níveis glicêmicos, que é a quantidade de açúcar que eu tenho no sangue, bem baixo no momento que eu acordo. Então, eu preciso de combustível para funcionar. Então, em qual momento, digamos assim, teria que ser a maior ingesta de combustível? De manhã, quando eu tenho um dia todo para desenvolver minhas atividades, menos no almoço, quando eu tenho meio-dia para desenvolver atividades, e muito menos à noite, quando à noite eu estou comendo para dormir. E para dormir eu não preciso comer muito. Então essas seriam as 3 refeições, de jejum, almoço e jantar. Agora, como manter esse intervalo aí de 5, 6 horas, que é o que nós temos dito como sendo o ideal? Através do uso de alimentos integrais. Se eu não tiver incrementar a minha alimentação com o alimento integral e continuar com o refinado, é impossível. Você, telespectador, se continuar comendo alimentos refinados, eu sinto informar, mas ele não vai conseguir fazer 3 refeições. Por quê? Esse alimento não nutre. Esse alimento, ele te oferece calorias que são chamadas calorias vazias. Vazias por quê? Porque algo se perdeu nesse caminho. E é interessante... Então eu vou sentir fome mais cedo. Mais cedo, porque eu ofereço calorias suficientes, mas não ofereço vitaminas, não ofereço minerais, não ofereço a fibra, que é fundamental para se prolongar uma saciedade. Imaginem só, vitaminas e minerais, eles são cofatores enzimáticos. O que quer dizer isso? Eles ativam o funcionamento de enzimas do nosso organismo. Então, o metabolismo, ele é, digamos assim, sustentado ou estimulado pelo consumo de vitaminas e minerais. Se você não come o suficiente na primeira refeição por ter uma alimentação refinada, pouco tempo depois o seu organismo manda um sinal para o seu cérebro, lá para o centro da fome, dizendo, olha, tem que comer de novo. Tá na hora de comer de novo. Porque está faltando aqui energia, está faltando aqui combustível, está faltando aqui matéria-prima para eu poder desempenhar minha função. Aí a pessoa come. Geralmente o que se come no intervalo dessas grandes refeições é algo também refinado e pobre em nutrientes, o que faz que pouco tempo depois a pessoa sinta de novo fome. Então acontece da glicose no organismo subir e descer muito rápido, subir e descer muito rápido, e ficamos nesse ciclo de a cada 3 horas ter que comer. Agora, doutor Ricardo, algumas pessoas, talvez esse seja o seu caso, meu querido, minha querida, tem restrições. O diabético, por exemplo, normalmente come muito mais do que 3 vezes ao dia. É possível um diabético comer só 3 vezes ao dia? Olha, eu repito uma pergunta que eu sempre faço, porque todo final de semana eu tenho feito palestra em algum lugar do Brasil. E a pergunta que eu sempre faço para o público é a seguinte: existe cura para o diabetes, segundo a ciência? Segundo a ciência, não. Não tem. Por quê? Porque eu já tenho um órgão, o pâncreas, desgastado, porque ao longo da vida recebeu muito alimento refinado, comeu várias vezes ao dia. Nós falamos no caso do rim, que a primeira atitude nossa era o quê? Restringir o consumo de água e proteína para aliviar os seus fardos. E aí nós tratamos o diabético dobrando a sua carga, dizendo, olha, agora você tem que comer 6 vezes, senão você não consegue fazer o controle glicêmico. Eu discordo. Eu digo que todo diabético pode se alimentar 3 vezes ao dia. Todo diabético. Mas contanto que ele tenha uma mudança do seu estilo de vida. E não é só alimentar. Nós precisamos outros auxílios para manter a glicemia normal. E esse auxílio é luz solar, é você beber muita água, é você dormir nos horários corretos. E olha, para diabético é fundamental dormir no horário correto, porque durante o sono nós temos uma regeneração do organismo.
Se eu não durmo em horários adequados, meu organismo não regenera. Então, quer dizer, o meu pâncreas nunca vai ter tempo para descansar e dessa forma se regenerar. Enquanto comer 6 vezes faz com que ele trabalhe 24 horas ininterrupta. Porque a última refeição proposto hoje pela ciência é 21 horas. Agora, como que comendo às 21 horas eu consigo terminar a digestão antes de deitar? Isso é impossível. Agora, nós temos um hormônio na corrente sanguínea que é chamado de melatonina. Ele é produzido e ele vai se acumulando no período noturno depois do pôr do sol. E esse hormônio é o que faz com que o seu metabolismo desacelere. Então, quer dizer que o organismo no período noturno ele funciona num ritmo mais lento. E a última refeição feita às 9 horas da noite não dá tempo de se terminar a digestão até dormir. Como funciona mais lento, a noite toda passa trabalhando e dessa forma o pâncreas não tem nenhuma folga. Agora, o Dr. Ricardo Wagner falou de uma coisa muito interessante que o Juninho falou no Informa, que é entre as refeições, porque às vezes a gente sente fome, às vezes não se alimenta direito. Uma dica que ele deu, bem bacana que eu achei, foi beber água. Ele falou, quando eu sentia aquela fome, porque até mudar o hábito, de repente o organismo acaba pedindo aquele lanchinho que você normalmente faz entre as refeições. Né? Ele disse que bebia muita água e que passou super bem. A água ela é fundamental. Nós muitas vezes confundimos sensação de sede com sensação de fome. Infelizmente, a população ela não consome ou ingere a quantidade suficiente de água. E isso muitas vezes é confundido como fome e nos obriga a comer aí no intervalo, às vezes à toa. Tá certo. Pergunta sobre exercício físico. Como a gente pode coordenar essa história de 3 refeições e com as refeições nos horários certos e o exercício? Eu não posso fazer o exercício com o estômago vazio, né? Isso não é o ideal, porque toda vez que você faz exercício físico sem se alimentar, você acaba queimando a musculatura e isso é um veneno. Então, vamos pensar no caso do Juninho. O Juninho só tinha possibilidade de fazer exercício depois do seu horário de jantar, quando ele saía da TV Novo Tempo. Ele fazia o seu jantar e ia para a academia. Depois da academia, ele não comia, ele ia dormir. Agora, nós podemos imaginar, puxa, mas aí ele ia dormir com fome? Não, o exercício, ele não dá fome, ele controla a sua fome. Porque ele libera dopamina, libera endorfina, que causam isso, libera a sensação de prazer. Exercício não é ruim? Se você jantar no horário do pôr do sol e aí você for fazer o exercício com pelo menos ali 1 hora depois, você faz 1 hora de exercício, 1h30, 2 horas depois você vai estar dormindo. E no dia seguinte você faz essa alimentação. Se as pessoas tiverem condições, façam de jejum 7 da manhã e o seu exercício às 9 da manhã e o seu almoço ao meio-dia. Aquele que tem disponibilidade de fazer exercício à tarde, almoce 1 da tarde, faça o exercício às 3 da tarde e jante às 6 horas. Então você percebe que existe 2 horas antes do exercício, 1 hora de exercício e 2 horas depois do exercício para você fazer uma nova refeição. Você respeitou um intervalo de 5 horas, deu tempo para o seu organismo se recuperar e você não fez exercício sem comer e também não ficou sem comer depois do exercício, porque o limite são 2 horas, ou antes ou depois. Ricardo, muito obrigado. Respondi essa dúvida, 3 ou 5. Tá claro. Tá claro, né? Muito obrigado. Não dá para fazer mais confusão. Eu agradeço a oportunidade.